Boa noite, meus irmãos, boa noite, meus amigos. É uma grande alegria estarmos aqui mais uma vez para a nossa live. E é muito importante para cada um de nós entendermos a importância dessa live, a importância deste culto, né? E agradecer especialmente a você que aceitou o nosso convite e aceitou o nosso compartilhamento, né, para estar participando conosco nesse momento, nesse culto de adoração ao nosso Deus. E nós vamos fazê-lo nesse momento, fazendo aqui a leitura do Salmo número 126. Logo em seguida nós estaremos orando e agradecendo a Deus, né, pelo seu cuidado, pelas bênçãos e principalmente pela providência dele em todos os tempos. A palavra de Deus assim nos diz no Salmo número 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. E se dizia entre as nações, o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura nossos cativos, assim como renovas as torrentes do Neguebe. Os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus feixes. E aqui nós percebemos o cuidado de Deus, a providência de Deus sobre o teu povo e a necessidade, né, de sermos gratos, de reconhecer que mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de cativeiro, momentos de deserto, momentos difíceis, nós temos que reconhecer que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e esta é a palavra do nosso querido autor Davi. Pai, mais uma vez nós queremos te louvar, mais uma vez nós queremos te agradecer por este dia, ó Deus, por esse culto que ora se inicia. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado, ó Deus, pela vida desta igreja. Obrigado, ó Deus, por cada irmão, por cada amigo, por cada pessoa que está afastada dos seus caminhos, talvez desviado, que está ouvindo essa live, está ouvindo esse culto. Que nessa noite a tua palavra, ó Deus, o teu amor, a tua misericórdia possa alcançar esses corações. Senhor, te pedimos também que tu nos abençoe como igrejas para estarmos a cada dia sendo fervorosos, estejamos firmes e constantes na nossa missão, que estejamos prontos, ó Deus, para enfrentar esses momentos difíceis, não com medo, mas com fé, sabendo que tu és o nosso Deus, o Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Nesse momento nós vamos participar, né? Nós estaremos participando de um momento de adoração ao nosso Deus. Boa noite, meus irmãos. Vamos para mais um momento de adoração neste momento e vamos cantar a música Juntamento, que tem como letra presente aqui em nosso meio.
sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Próxima música, Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus, eu louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado seu nome. Meu Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. E para finalizarmos este primeiro momento, iremos cantar o hino do cantor cristão, número 7, Maravilhas Divinas, um hino bem conhecido pelos irmãos. Amém de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vem me aclamar, com coração transbordante de graça, teu grande amor todos vinde louvar. Nossa na terra, que maravilha, vai operando poder do Senhor. Dai seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer. Que nos tristeza, nos grandes perigos, Ele nos salvou com seu grande poder. Luz na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor
Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, neste momento nós estaremos fazendo uma leitura que se encontra no Evangelho de João. Estamos vivendo o mês de maio é um mês, nosso meio batista, né? Estamos trabalhando muito sobre o tema família, temos sempre abordado temas pertinentes ao lar e à família de Deus. Eu quero nessa oportunidade, nessa noite, ler um texto que fala sobre esse tema. Em Caná, Jesus transforma a água em vinho. A minha versão assim nos diz: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali havia 6 talhas de pedra usadas para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus lhes ordenou: enchei de água as talhas, e eles as encheram completamente. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior. Mas tu guardastes até agora o melhor vinho. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali poucos dias. Pai, mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra lida. Muito obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor, obrigado, a Deus, porque tu fala a cada momento conosco através da tua palavra. Por isso, nesta noite, ó Pai, fale conforme o teu querer, fale conforme o teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um texto na palavra de Deus, esse é um texto na Bíblia que nos convida a uma reflexão acerca da família. E toda vez que nós falamos acerca do Evangelho de João, somente o capítulo 2, nós vamos observar que uma das mensagens, né, um dos objetivos do Evangelho de João é trazer em si uma grande verdade acerca de que Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus. E desde a introdução, os primeiros capítulos, né, capítulo 1, capítulo 2, nós vamos observar uma série de textos mostrando que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, Jesus é Deus, Jesus é Deus. E nesse texto aqui nós vamos observar as bodas de Caná da Galileia, esse texto que fala sobre o primeiro milagre de Jesus, que Jesus é o Deus presente num casamento, nas bodas de Caná da Galileia. O que isso tem a ver conosco? Qual a importância da presença de Jesus? Qual é a importância de reconhecermos, né, que Jesus é esse Deus presente num casamento? Então, quando nós observamos e entendemos a essência dessa presença, nós percebemos que Jesus é o Deus conosco, que está em todos os lugares e principalmente para marcar o seu amor e o seu cuidado. E nós sabemos que o casamento ele deve ser instituído em nome do Senhor e deve ser um tempo de adoração. O casamento ele deve ser instituído em nome de Deus.
E é muito importante nós entendermos que quando nós estamos falando de família, quando nós estamos falando do casamento, quando nós estamos falando do lar cristão, quando nós estamos falando da igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos aqui a presença de Deus no casamento para selar, para mostrar que Jesus estava no casamento e o mesmo é simplesmente algo ordenado por Deus. Eu gosto sempre de falar em minhas celebrações que o casamento, instituído por Deus, a família que é dirigida por Deus, nós somos a sustentação da sociedade. E o Salmo 127, nós observamos que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Então é nesse sentido que nós precisamos entender a família. É nesse sentido, de acordo com esse capítulo 2 de João, nós vamos perceber que o lar, que os cuidados para que possamos ter um casamento abençoado, para que possamos ter um lar feliz, uma igreja abençoada, é estarmos colocando Jesus dentro da nossa casa, através da obediência à sua palavra. E é muito importante também nós entendermos que para um casamento ser verdadeiramente feliz, é preciso ser assumido com reverência, prudência, sobriedade e no temor de Deus, e no temor da palavra de Deus. E o Evangelho de João, ele traz essa mensagem do Deus conosco, ele traz essa mensagem, a mensagem que Jesus, ele está em alguns eventos, demonstrando sinais da sua essência como Deus, Criador de todas as coisas. Então Jesus, ele estava ali com seus discípulos, ele estava ali com sua mãe, e havia muita festa, muita alegria. Ele veio para termos uma vida abundante. Meus irmãos, e quando Jesus está em alguns locais, quando Jesus está em alguns eventos, nós percebemos quanta alegria há, quanta vida abundante há, quanta satisfação há por conta da sua presença. Eu te pergunto, na sua lista de convidados, para talvez os eventos que você promove, talvez para cerimônias que você tem organizado para os seus filhos, para os seus parentes, você tem incluído Jesus nessa lista de convidados? E é nesse sentido que nós precisamos entender que o casamento, e interessante que um casamento ali no contexto judaico, aqueles casamentos ali poderiam durar até 7 dias, de acordo com a situação, de acordo com as condições financeiras ali daqueles noivos, era uma festa que perdurava até uma semana. Mas nós percebemos também que tudo isso é para mostrar a importância de reconhecermos Jesus como o cuidador, como provedor, como abençoador dessa instituição chamada casamento. Mas o texto nos fala de algo maravilhoso. Tudo na nossa vida passa por momentos difíceis. Nós observamos no nosso casamento, nós observamos na nossa vida secular, na nossa profissão, que existem momentos que as coisas fluem de maneira muito positiva, de maneira muito feliz, mas existem momentos também que acontecem coisas que não estavam planejadas, acontecem coisas inesperadas. E nós observamos que aqui nesse texto, principalmente no versículo 3, o texto fala que tudo estava ocorrendo bem. Estava ali os convidados, Jesus estava ali, estavam os seus discípulos, também foram convidados para o casamento. E no versículo 3 fala que, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. O vinho acabou, e na vida da gente a alegria também pode acabar. Em algum momento, talvez, vem aquela notícia ruim, vem aquele dia mau, vem aquela surpresa, onde não mais a alegria existe nos lábios daquelas pessoas. E é nesse momento que nós precisamos identificar quais os motivos que podem fazer a nossa alegria acabar. Quais os motivos na nossa convivência
na vida familiar, na vida da igreja, de comunhão com o povo de Deus, na vida conjugal, de relacionamento com pessoas, que podemos sentir essa perda de alegria. E eu quero dizer que muitas vezes os nossos recursos não bancam a alegria na vida. Nós vivenciamos hoje uma época onde as pessoas se apegam muito ao sistema capitalista, à mídia, e onde nós somos seduzidos, né, pelas propagandas, campanhas e promoções, achando que a felicidade está no brilho das promoções, dos shoppings. E às vezes nós achamos que, que a nossa realização está nas conquistas humanas. E às vezes nós não paramos para perceber que os nossos recursos não bancam a alegria tal qual aqui nesse casamento. Então o primeiro sintoma, o primeiro motivo que faz a alegria acabar, como acabei de falar, é o pecado. Pecado. Pecado é desobedecer a Deus. Pecado é você ir na contramão, é você deixar de fazer a vontade de Deus. E todas as vezes que nós falamos do pecado, nós estamos falando realmente, né, do ser humano, porque todos pecaram e separados estamos da glória de Deus. Nós sabemos que todos nós, por nascermos, né, de Adão e Eva, nós somos pecadores. E o pecado é justamente fazer aquilo que entristece a Deus. Eu gostaria de citar Davi, um homem segundo o coração de Deus, de acordo lá com Salmo 51, versículo 12, né? Ele pecou, ele violou os compromissos assumidos com Deus. E ele se envolveu com o pecado, ele se envolveu e se entristeceu muito com isso. Meus queridos, e a história do povo de Deus, a história da igreja, a história somente ali no Antigo Testamento, quando nós olhamos a história daquele povo que se desenvolveu no decorrer do tempo, a história do povo de Deus, nós percebemos que foram uma nação de rebeldia, uma nação que estava a cada dia voltada para o seu eu, no desejo de usurpar o lugar de Deus, a começar lá no Éden, quando Adão e Eva desobedeceram por conta do desejo de ser igual a Deus, conhecerem do bem e do mal. E é nesse sentido que o pecado ele se coloca como um dos motivos que faz o homem pecar, um dos motivos que faz o homem se entristecer, um dos motivos que faz com que haja essa perca de alegria no nosso viver. E o que é a alegria da salvação? Assim como o filho pródigo deixou o lar e se afastou do seio do seu lar, e lá longe do seu pai, longe do seio da sua família, ele percebeu que não havia alegria, que não havia satisfação por conta do seu pecado, por conta das suas escolhas e também da sua rebeldia. O segundo motivo que faz o homem também perder a alegria é quando é o sofrimento. O sofrimento pode fazer a alegria acabar na nossa vida. A Bíblia fala que Jó capítulo 1, versículo de 1 a 5, Jó é um homem aprovado por Deus, dedicado a Ele, mas em Jó 3, versículo 1, a Bíblia diz que ele amaldiçoou o seu dia natalício. Quando tudo vai bem, é fácil louvar, é fácil adorar, é fácil sorrir. E quando chega o dia mau, nós percebemos que muitas pessoas já não têm esse mesmo brilho no olhar. E é nesse sentido, queridos, que eu gostaria nessa noite falar para você, que hoje com certeza todos nós vivemos dias assim turbulentos, né? Dias onde nós olhamos, não sabemos como será os nossos próximos dias, né? Nosso futuro acerca do destino, né? Da nossa cidade, da nossa nação, quanto a essa pandemia. Mas uma coisa é certa, o sofrimento ele pode fazer a alegria acabar, mas nós temos um Deus que está acima de todas as coisas e nos faz superar
com fé esses momentos. É nesse sentido que nós temos que entender que precisamos não confiar apenas nos nossos recursos, mas precisamos confiar que Deus cuida e provê de cada um de nós. Terceiro motivo também que nós percebemos que fazem o homem perder a sua alegria é a decepção. Você já se decepcionou com alguém? Você já se decepcionou com seu líder, com seu patrão, com seu empregado, com seu cônjuge, por que não dizer assim? E essa decepção, ela promove, né, a decepção, ela mina a paz no nosso lar, ela mina a paz também no nosso relacionamento entre irmãos. E é muito importante nós entendermos, queridos, que nós precisamos confiar em Deus, termos a nossa fé firmada no Senhor Jesus Cristo. E é muito importante quando nós olhamos, né, e vemos pessoas que às vezes perdem a esperança porque se decepcionaram e aí se afastam totalmente e plenamente de Deus. Então, diante disso, depois desses motivos, agora mesmo que nós perdemos, mesmo que nos decepcionamos, nós estamos sofrendo, perdemos, estamos aí, cometemos alguns pecados, mas e agora? O que fazer quando a alegria se vai? O que fazer quando a alegria diminui na nossa vida? E é nesse sentido que eu gostaria de convidá-lo para voltar ao texto. A Bíblia diz no versículo 3: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Fazer como Maria é uma boa dica. Foi procurar Jesus. Eles não têm mais vinho. Você tem procurado Jesus nesses dias difíceis? Você tem orado mais? Você tem lido mais a Bíblia? Você tem participado mais dos momentos de comunhão, mesmo que seja ali pela internet, pelas lives, pelas redes sociais? É nesse sentido que a palavra de Deus diz que nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, vinde a mim todos vós que estáis oprimidos e eu vos aliviarei. Precisamos estar atentos a essa palavra, precisamos estar atentos a essa orientação de Maria. Para irmos a Jesus, precisamos nos submeter a certas condições. Quem se envolve com Deus pagará um preço, faz parte de pertencermos a Deus. Lucas 9, 23. Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Ser um cristão, ser um discípulo, requer a cada um de nós que paguemos o preço para sermos ali verdadeiramente cumpridores daquela missão de discípulo de Jesus. E como estou lembrando, né, de algumas verdades, né, os nossos recursos às vezes não conseguem bancar a nossa alegria, às vezes esses recursos acabam. Jesus, ele é esse Deus presente na nossa vida. Jesus é esse Deus que está marcando a cada momento, né, a sua presença nos eventos na igreja, nos casamentos. E é muito comum também nós observarmos que aqui na igreja, né, quando nós celebramos alguns casamentos, nós procuramos conversar com os noivos, e existem alguns noivos que quando nós perguntamos acerca o que os trouxe aqui, por que vocês agora decidiram se casar? Aí eles respondem: só agora conquistamos um mínimo para casarmos, ou seja, um teto. Então essa concepção de que às vezes os recursos materiais é que nos preparam para termos um casamento feliz, já vem inculcado, né, na mente de muitas pessoas. Ao invés disso, eles poderiam dizer: estamos maduros em Cristo para um relacionamento feliz e eficaz. Precisa
haver essa consciência de que precisamos estar maduros para que possamos ter essa alegria no nosso lar, essa alegria no nosso casamento, essa alegria na nossa igreja, na comunhão com Jesus Cristo. Então, queridos, é muito importante nós termos essa visão de que Deus, que Jesus, Ele tem que estar presente em todos os momentos da nossa vida, mesmo que a alegria se vá. Que tenho eu contigo, mulher? Quando ela anunciou acerca da falta do vinho, e Jesus deixa de maneira bem clara que Ele é que define o destino do seu ministério. Maria quer mostrar que seu filho é especial. Meus queridos, dessa noite nós gostaríamos de também aproveitar abrir uma aspas aqui, né, para parabenizar, né, as mães. E aqui nós temos uma mãe que tinha um grande orgulho, né, de ter um filho muito especial. E com certeza ela já queria mostrar os dotes especiais do seu filho. Mas nesse momento nós percebemos também que o próprio Jesus, naquele momento, de maneira educada, talvez da maneira sincera, ele afirmou que não era ainda o momento para que ele pudesse realizar, dar início, né, ao seu ministério. E é nesse momento que nós precisamos entender que todas as coisas têm um momento certo. Todas as coisas têm a hora certa. A hora de Deus fazer a sua vontade em nossas vidas. Então Jesus está dizendo que ele e não Maria deve determinar a agenda do seu ministério terreno. A minha hora, geralmente a hora de Jesus se refere, era o tempo do seu sofrimento e morte na cruz. E esse momento, né, ainda não chegara, esse não era o momento, não era o momento para o seu sofrimento e para a sua entrega. Agora eu faço para você essa seguinte pergunta: qual é a sua hora? Hoje pode ser a sua hora. Hoje pode ser a hora de você se entregar, e hoje pode ser a hora também de você marcar uma nova etapa na sua vida, o aceitando e reconhecendo como único e suficiente Salvador. E é nesse sentido que nós precisamos entender a essência desse texto, mostrar que Jesus deve ser procurado nos momentos mais difíceis e nos momentos turbulentos de toda a nossa existência. E Maria também aqui, ela dá um grande exemplo, né? Maria chama os garçons de servente e diz: fazei tudo o que ele vos disser. E é interessante que esse autor, ele aborda que eis aqui o único mandamento da Virgem que nós encontramos em toda a Bíblia. Ela manda que obedeçamos a Cristo em tudo. Ela manda que obedeçamos a Cristo em tudo. Fazei tudo que ele vos disser. Então, em segundo lugar, nós percebemos que a orientação dada por Jesus, de acordo a partir do versículo 5, né, para resolver aquele problema, a Bíblia fala que então a mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali havia 6 talhas de pedra, usadas para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus lhes ordenou: enchei de água as talhas, e eles as encheram completamente. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os atendentes que haviam tirado da água, chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior, mas tu guardastes até o melhor vinho até agora. Queridos, nós observamos aqui que nesse texto que a religião às vezes não resolve
os problemas, todos os nossos problemas. Nós observamos aqui os potes, né, as talhas, e todos os sinais da religiosidade ali marcada, né, por aquele povo judeu ali. Nós observamos que quantas vezes nós temos, como crentes, né, nós temos muitas pessoas como cristãos, têm seguido todos os rituais acerca de uma vida religiosa, tendo o sinal da cruz. Nós temos, alguns abrem a Bíblia ali no Salmo 91 e fazem todas as coisas para serem parecidos, né, como um cristão autêntico. Mas nós percebemos que a religiosidade também, ela não produz, às vezes, a solução para os problemas. A Bíblia fala que aquelas talhas ali representavam o legalismo. Aquelas talhas ali representavam justamente tudo que aqueles homens faziam, mas que não estavam verdadeiramente comprometidos com Jesus Cristo para uma renovação de vida através da graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Vinho significa a alegria, e aquelas aquelas talhas ali simbolizavam a lei, o legalismo e o tradicionalismo. Ele transformou a água em vinho, supriu as necessidades de todos. E quais são as suas reais necessidades? É interessante que a Bíblia, lá em Atos capítulo 3, fala de um homem que estava pedindo esmola ali à porta do templo chamada Formosa. E muitas vezes, assim como aquele homem pedia apenas algumas moedas para satisfazer as suas necessidades, ele acreditava que o dinheiro realizaria as suas necessidades, daria a ele a real felicidade. Quantas vezes nós não conhecemos as nossas reais necessidades? E Deus tem um compromisso em atender às nossas necessidades. Mas Ele não tem um compromisso em atender os nossos desejos, os nossos caprichos. Ele não tem esse compromisso com aquilo que nós chamamos, né, dos nossos desejos pessoais. E é nesse sentido que nós precisamos entender esse texto. É nesse sentido que nós precisamos entender que os nossos recursos, eles não bancam a nossa alegria. Nós precisamos entender também que a religiosidade, hoje nós estamos vivendo uma era da teologia, da prosperidade, onde as pessoas acreditam que você tem que pegar, que você tem que a cada dia ser multiplicado os seus bens, né, tudo aquilo que você tem, para que Deus realmente possa ser provado em sua vida. E a religião, às vezes, ela não tem gerado de maneira sutil, de maneira eficaz, aquilo que verdadeiramente Jesus requer de cada um de nós. E concluindo, nós percebemos que há uma necessidade de renovação, há uma necessidade de reconhecer que só a graça em Jesus pode transformar a nossa vida. Se Cristo deseja a salvação e o suprimento de todas as necessidades espirituais dos que lhe pertencem, estes se encontram seguros e bem cuidados, como se o estivessem vendo de perto. Meus queridos, quando nós observamos ali a transformação da água em vinho, nós percebemos que ali verdadeiramente existia uma renovação. Ali existia essa transformação do legalismo para a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. É nesse sentido que nós todos, assim como aqueles noivos que estavam ali, que passaram por esse processo de renovação, todos precisavam, né, e precisam disso. Deus tem o tempo dele, assim como você também tem o seu tempo. O tempo de reconhecer, que Ele pode operar
em você maravilhas. Então que Deus nessa noite te abençoe, que Deus faça uma grande obra na sua vida e que você possa deixá-lo completar essa palavra no seu coração. Amém? Bom, irmãos, finalizando este nosso culto e finalizando mais um momento de música, nós vamos cantar Eu Só Quero Estar Onde Estás. Eu só quero estar onde estás, habitar em tua presença. Quero te louvar e adorar, traz-me perto do altar. Eu só quero estar onde estás, habitar em tua presença. Quero te louvar e adorar, traz-me perto do altar. Eu quero estar contigo, sempre tua presença, junto à tua mesa. Tua glória na presença do meu Senhor, eu quero estar. Sim, eu quero estar, que contigo quero estar. Eu só quero estar onde estás, habitar em tua presença. Quero te louvar e adorar, traz-me perto do altar. Oh meu Deus, és minha força, canção. E quando estou contigo, eu encontro força em ti. Eu só quero estar onde estás, habitar em tua presença. Quero te louvar e adorar. Eu só quero estar, eu contigo quero estar. Eu só quero estar, eu contigo quero estar. Amém. Meus queridos, estamos concluindo a nossa live nessa noite. Eu gostaria muito de dar algumas informações agora. Nós queremos agradecer, né, nesse momento difícil, mas a fidelidade, né, dos nossos irmãos no compromisso, né, assumido com Deus. E orientá-los, né, que se você precisar, né, trazer o seu dízimo, né, se informe lá nos grupos, né, e ali com certeza já temos ali a informação da conta para você depositar. E você que participou conosco, que Deus nos abençoe e continue participando sempre das nossas lives nesse mesmo horário, que Deus continue falando a sua vida ricamente. Então nós vamos orar finalizando esse culto nessa noite. Pai, mais uma vez nós te louvamos pelo teu amor e cuidado. Mais uma vez nós te agradecemos pela palavra que tu tens usado de vários pastores, vários irmãos, através da tecnologia, através, ó Deus, das lives, das redes sociais, para proclamar o teu amor. Muito obrigado pelo teu cuidado. Te louvamos também, ó Deus, por esta igreja,
por todos aqueles, ó Pai, que acompanharam em todos os momentos, que têm acompanhado a transmissão, os trabalhos desta igreja. Nos dê uma noite feliz, uma semana ricamente abençoada por Ti. Em nome de Jesus. Amém.